Glória a Deus. Evangelho do Senhor Jesus, através de Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Quando Jesus acabou de dar essas instruções a seus discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. Os que usam de força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas o que compararei essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido, com pano de saco e com cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Capítulo 11, nós percebemos logo no versículo 1, que Jesus foi ensinar e pregar nas cidades dos discípulos. Era um momento de evangelização intensa. Jesus foi de cidade em cidade ali pregando, operando milagres, curas. Mas nesse momento surge uma situação muito interessante. João Batista, que tinha batizado Jesus, batizou tantas pessoas, estava preso. E ele, por estar preso, tem uma dúvida, e ele manda os seus discípulos irem perguntar a Jesus.
Amados, nós precisamos aprender a levar as nossas crises, as nossas dúvidas, as nossas incertezas aos pés de Jesus. Não ficar alimentando no coração e deixando crescer, mas perguntar ao Senhor, inquirir o Senhor, como a palavra de Deus nos ensina. E aí, versículo 2, diz que João estava preso no cárcere, porque ele tinha incomodado os governantes, falando a verdade de Deus para eles, e quando ele ouviu falar das obras de Cristo, ele mandou perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Como que João, que era primo de Jesus, que sabia do seu chamado, que foi tão usado por Deus, que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe, como que ele teve uma dúvida como esta? Ele passou a vida toda pregando sobre o Cordeiro de Deus. Quando ele viu Jesus, ele reconheceu que ele era o Messias, e agora ele tem uma dúvida. Não tinha dúvida que Jesus era um profeta de Deus, um homem de Deus, mas se ele realmente era o Messias aguardado. Por que surgiu essa dúvida? Porque ele estava num momento de crise. Nós temos que tomar muito cuidado, porque todos nós vamos passar momentos de crise, de incertezas. Ele não sabia o que ia acontecer no outro dia, ele não esperava estar passando por aquilo, ainda que ele fosse cheio do Espírito Santo, usado por Deus, mas ele estava preso e sabia que ele poderia morrer a qualquer momento. Irmãos, nós precisamos ter a nossa identidade em Cristo bem formada, bem curada, bem saudável. O que o capítulo 11 de Mateus nos mostra é a importância da nossa identidade em Cristo. Precisamos ter convicção de quem nós somos em Deus, de quem nós somos em Cristo, de quem nós somos diante da palavra. E quando nós tivermos os nossos momentos de crise, de incertezas, voltarmos para o Senhor, porque Deus vai renovando a nossa identidade. Ele vai nos lembrando quem nós somos, Ele vai revelando mais quem Ele é. Quando os discípulos perguntam a Jesus, os discípulos de João Batista perguntam: o Senhor é aquele mesmo que viria, ou devemos esperar outro? Primeiro, no versículo 4, Jesus responde dizendo o seguinte: voltem e digam para João o que vocês estão ouvindo e vendo. A nossa identidade em Cristo precisa ser gerada pelo que a gente ouve da sua palavra, ouve da parte dele, da sua voz no nosso coração, e pelo aquilo que a gente vê que Deus está fazendo. João Batista estava preso, mas Jesus continuava operando milagres. João Batista estava com dúvidas, mas o Senhor continuava soberano, operando as suas maravilhas. Às vezes nós estamos passando por um momento de prova, onde não estamos entendendo algumas coisas, mas o Senhor Jesus continua sendo o mesmo, aquele que era, que é e que há de vir. A Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não limite o Senhor, não defina o Senhor pelo seu momento, pelo momento da sua provação, pelas suas dúvidas. Então Jesus fala: diga para João que eu continuo fazendo muitos milagres, que a palavra de Deus está sendo pregada a todos. Diga para ele que realmente eu sou aquele que viria. Diga para ele que realmente a fé que ele teve até agora é verdadeira, que pelo fato dele estar sofrendo nesse momento, não significa que o que ele cria estava errado, mas ele estava passando um momento que Deus estava permitindo. A nossa identidade precisa ser forjada todos os dias aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, porque Ele nos lembra quem Ele é, Ele nos lembra o poder do Evangelho, Ele nos lembra a sua soberania, e Ele nos lembra também quem nós somos nele. Perceba comigo, Mateus capítulo 11, porque logo quando os discípulos saem dali, Jesus fala no versículo 6, bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço, ou seja, Ele está dizendo: felizes são aqueles que olham para mim e veem que eu sou, e não ficam duvidando de mim, por causa do seu momento, por causa da sua dificuldade. E aí a gente pode pensar: será que Jesus ficou triste com João Batista, por João Batista ter tido essa dúvida? Olhe comigo no versículo número 7, quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João, e ele poderia ter falado: vocês viram o que João fez? Que dúvida
lamentável, mas não. Jesus começa a afirmar quem é João. Olha o versículo de número 7. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado no vento? O que vocês foram ver? Versículo 8. Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem de roupas finas moram nos palácios. Sim, o que vocês foram ver? Um profeta? E aí Jesus diz, quem é João Batista? Eu lhes digo, muito mais do que um profeta. Amado, a nossa crise, as nossas dúvidas não mudam o amor de Deus por nós e quem nós somos em Deus. Os nossos momentos maus, os nossos dias até de desânimo, não mudam a realidade de quem nós somos em Deus e de como Deus nos vê. Deus nos vê com o mesmo amor, com a mesma graça, com o mesmo potencial, com o mesmo chamado. Às vezes nós duvidamos, às vezes nós, nos momentos mais difíceis e intensos, duvidamos até do nosso chamado, do propósito de Deus, e Jesus continua olhando para você e para mim, dizendo, você é mais do que um profeta. Não, pastor, ele falou isso para João Batista. Não, ele está falando para você e para mim. Sabe por que nós somos mais do que um profeta? Porque agora em Cristo nós somos filhos. A nossa identidade principal é filho. Você é filho de Deus. Poxa, mas João Batista era mais especial do que eu. Olha o que Jesus fala sobre João. Primeiro é interessante quando Jesus fala, vocês iam para o deserto, viam um homem simples, parecia uma coisa estranha, né? No deserto, ele comia coisas estranhas, se vestia de maneira estranha, e Jesus aqui está falando, a identidade dele, sou eu que defino. A identidade dele não tem a ver com como ele se veste, com a aparência diante dos homens, com a opinião das pessoas. A identidade dele tem a ver com quem eu sei que ele é em mim. Ele é mais do que um profeta, ele é o meu mensageiro. E aí Jesus diz no versículo 10, este é aquele de quem está escrito, eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Ou seja, João estava em crise de identidade, mas Jesus diz, ele é aquele que a palavra de Deus já definiu o seu chamado, a sua identidade e o seu propósito. Amado, você precisa se definir dentro da palavra de Deus. Você precisa ler a palavra e perceber quem você é em Cristo. O ataque mais intenso do diabo na nossa vida sempre vai ser na nossa identidade. Quando a gente falha, quando a gente às vezes não supre expectativa de pessoas, às vezes a gente está fazendo a obra de Deus e não vê resultados que a gente espera. Satanás vai tentar minar a nossa identidade, mas a nossa identidade de filho não depende dos resultados que a gente alcança, não tem a ver com os nossos méritos. Nós somos filhos porque Jesus morreu em nosso lugar e nós cremos nele e nós nascemos de novo pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus. Você é filho de Deus e isso é mais importante do que o que você faz, até do que o seu ministério. Você pode estar preso, mas a sua identidade e a palavra de Deus não estarão limitadas. Por quê? Porque o Senhor é com você. E o que Jesus fala? Versículo 11. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Jesus está mostrando o valor de João Batista, o chamado dele brilhante, de ser alguém que preparou o caminho do Senhor para a nação de Israel. Porém, olha o que Jesus fala para você nessa manhã, através da palavra. Versículo de número 14, ou melhor, no versículo de número 11 ainda, ele diz, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus não está aqui fazendo um ranking e dizendo que João Batista é o melhor e agora parece que ele inverteu a coisa e disse, não, você é melhor do que ele. Ele está mostrando que no reino dos céus todos nós somos valiosos, porque todos nós somos filhos, temos o mesmo valor diante do Pai. Há filhos que Deus vai usar numa proporção maior, mas ele é filho. O mais importante é que ele é filho, ele pertence ao Pai, ele tem a natureza do Pai, ele tem a identidade do Pai, ele está voltando para a casa do Pai, quando o Senhor Jesus nos levar, quando nós encontrarmos com o Senhor no dia da sua volta, nós estaremos na casa do Pai. Amados, se eu e você não duvidarmos da nossa identidade de filho e do amor de Deus, ninguém nos paralisa mais. O diabo não nos para, as nossas provações não nos param, ninguém, a opinião dos homens ou as feridas que as pessoas podem de alguma forma nos atingindo, abrir em nós, nada vai nos parar. Por quê? Porque o nosso alicerce
é quem nós somos no Pai, quem o Pai é em nós. Nós vamos ficar tristes? Vamos. Vamos ter incertezas? Vamos. Mas toda vez que nós tivermos crises e incertezas, nós vamos correr para os pés do Pai, e sabe o que nós vamos ouvir do Pai? Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ué, mas eu errei, mas continua sendo filho. Ah, mas eu estou numa crise, eu nem sei mais se realmente o que eu estou fazendo, servindo e acreditando. Irmãos, não acredite na sua crise, não tome decisões no meio da crise. Aprenda a aquietar o coração e ir para os pés de Jesus, porque Ele vai renovar a sua identidade nele. Ele vai te lembrar quem Ele é e quem você é nele. Todas as vezes, na nossa caminhada com Deus, na nossa trajetória, nós vamos precisar de momentos como esse, de chegar ao Senhor e perguntar, e desabafar, e falar: Senhor, esse momento que eu estou vivendo, o que o Senhor quer me ensinar? Então Jesus diz: no reino de Deus, nós somos maiores do que João Batista, no sentido que nós temos a posição de filhos. E aí, para a gente partir para a conclusão, versículo 13 diz: porque todos os profetas e lei profetizaram até João. Se vocês querem reconhecer, ele é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos ouça. Lá em Malaquias diz que antes do dia do Senhor, Deus enviaria o seu profeta Elias. É uma linguagem figurada, falando sobre o ministério de Elias. Não é a pessoa de Elias, o ministério, a unção. O Espírito Santo usava Elias para restaurar o altar da nação, restaurar o relacionamento da nação dentro da família e com o Senhor. E aqui Jesus está dizendo: João Batista veio cumprir a palavra profética lá de Malaquias, na unção de Elias, no poder de Elias, para preparar o caminho de Israel, para que Israel voltasse para Deus, se arrependesse. E aí você percebe essa mensagem central do Evangelho novamente, do reino de Deus: arrependimento. Olha o versículo 18: a quem compararei essa geração? Jesus está falando sobre a geração do seu tempo. É igual a menino sentado na praça e gritando um ao outro. Jesus está mostrando uma geração que não está discernindo o seu tempo, que está desconecta, que não está compreendendo nem a sua identidade, nem o que Deus está fazendo ao seu redor. Ele está dizendo: olha, essa geração está confusa. Versículo 17: nós tocamos flauta, vocês não dançam. Ou seja, está na hora de você se alegrar em Deus, e você não está se alegrando. Aí Jesus diz: nós entoamos lamentações, e chamamos você para chorar e se quebrantar, e você não chora, não se quebranta. Você não está sensível ao que Deus está fazendo nesse tempo. Jesus está dizendo que essa geração estava assim. E ele explica, versículo de número 18: pois veio João, que não comia nem bebia, e vocês falaram que ele tinha demônio. Porque o estilo de João Batista era diferente do estilo de Jesus. Amado, Deus tem muitos filhos com diferentes personalidades. Nós precisamos aprender a ouvir o Senhor, amar pessoas que falam e às vezes se comportam com estilos diferentes, personalidade diferente. Mas Jesus está dizendo que essa geração estava tão confusa, tão sem identidade, que olhou para João e, ao invés de olhar a palavra de Deus da vida dele, a mensagem de Deus, julgou ele pela aparência. Falavam que ele tinha demônio, ou melhor, falavam, que ele, por não comer e não beber, ele tinha demônio. E aí vem Jesus, que era muito mais próximo das pessoas, comia e bebia, estava com os pecadores, e o que aquela geração disse? Que ele era um glutão, bebedor de vinho e amigo de publicanos. Irmãos, quando o nosso coração está fechado, nós arrumamos jeito para criticar tudo e todos. Nós resistimos à palavra de Deus e à vontade de Deus. Quando o nosso coração está aberto, nós vemos Deus agindo de maneiras diferentes, inclusive diferente da gente, e a gente respeita. Por quê? Porque a nossa identidade em Cristo, ela está bem formada. Eu não vou precisar obrigar ninguém a pensar e agir como eu penso, e nem julgar pessoas. E aí Jesus responde aqui: o que justifica a nossa vida? No finalzinho do versículo 19: a sabedoria é justificada por suas obras. O que Jesus está mostrando? O mais importante é o fruto da nossa vida. Jesus curava, libertava, ensinava, transformava vidas. João Batista
gerava arrependimento através da palavra que fluía da vida dele, trazendo as pessoas aos pés do Senhor. João Batista não fez nenhum milagre. O Senhor Jesus falou sobre isso. Você não precisa fazer milagre para você provar que você é filho de Deus. Você não precisa fazer grandes coisas para você provar. Quem é filho não precisa provar, porque quem é filho tem convicção. O que define que eu sou filho é o DNA do meu pai, é a palavra do meu pai, é a presença do meu pai. Eu não preciso provar para ninguém. Versículo de número 20, continuando a leitura, diz o texto que Jesus começou a repreender a partir daí as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Aí nós percebemos duas coisas: quando a gente vê os milagres, ouve a palavra de Deus, a nossa responsabilidade aumenta. Então Jesus falou: vocês estão vendo os grandes milagres, não estão se arrependendo? E nós aprendemos de novo, outra coisa, que o fato de ver milagres, experimentar milagres, isso não muda o coração do homem. Há muitas pessoas que não vão se arrepender, mas a essência desse texto é: tudo o que Deus faz é para nos chamar a um arrependimento. Arrependimento é mudar a mente, é se voltar para Ele, é pensar como Ele pensa, é se tornar semelhante a Jesus. Então Jesus está falando: eu fiz milagre. Então o milagre, todas as curas que Jesus opera, não é simplesmente para você falar: olha como Ele é poderoso, olha o que Ele fez, mas é para que a gente se volte para Ele, se arrependa, se torne semelhante a Ele, o ame, ande na presença dEle. E aí Jesus fala sobre cidades específicas. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. E Jesus fala: se lá em Tiro tivesse feito esses milagres, lá em Sidom, eles teriam se arrependido? E lá no versículo 23 ele fala: ai de você, Cafarnaum, que pensa que está sendo elevado ao céu. Tem muita gente achando que está indo para o céu, cidade que acha que está indo para o céu, e religiões que acham que está indo para o céu, mas Jesus está falando o quê? Você será lançada no inferno. Amado, nós precisamos levar a sério. Andar com Deus é sério, levar a sério a palavra, levar a sério a relação com Jesus, nosso relacionamento com Jesus. Jesus está mostrando aqui que as cidades que resistiram ao Evangelho através dele, vendo os milagres, no dia do juízo, porque a palavra de Deus sempre vai nos falar sobre o dia do juízo, aquelas cidades seriam julgadas com um rigor maior. Por quê? Porque elas tiveram as oportunidades que outros não tiveram. Então Jesus vai julgar a cada um de acordo com a luz que eles receberam, o conhecimento que eles tiveram. Por isso, quanto mais a gente conhece o Senhor e a palavra, a nossa responsabilidade aumenta. Não significa que a gente não vai errar, mas nós precisamos cada dia mais crescer no temor, crescer no amor, crescer na graça, no conhecimento de Deus. Para concluir, eu quero comentar apenas o versículo, a partir do versículo 25, porque aqui Jesus faz uma oração que pouca gente percebe. Ele faz uma oração de gratidão. Ele fala: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor escondeu estas coisas. Que coisas? O Evangelho do Reino de Deus, a identidade de filhos, escondeu dos sábios instruídos e revelaste aos pequeninos. Para compreender o Evangelho, nós não precisamos de sabedoria humana, de um intelecto mais evoluído. O que nós precisamos é humildade. Jesus está mostrando: obrigado, Pai, porque o Senhor revelou aos humildes, aos pequeninos, aos filhos, aos que realmente querem ouvir a sua voz. E ele diz aí, por que eles receberam? Porque ninguém conhece o filho a não ser o pai, e ninguém conhece o pai a não ser o filho, e aquele a quem o filho quiser revelar. Sabe, mas nós só conhecemos o pai através do filho, através de Jesus. E concluindo o capítulo 11, Jesus traz essa palavra tão preciosa: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ou seja, forge a sua identidade aos pés de Jesus, na presença dele, que você não vai viver ansioso, você não vai viver angustiado. Toda vez que você perceber a ansiedade e a angústia, porque elas vão tentar vir sobre nós, corra novamente aos pés de Jesus. Venham a mim, Jesus diz. Você está cansado, você está se sentindo sobrecarregado, não são as férias que nos descansam ainda que possa ajudar, mas Jesus está falando: venham a mim, porque eu os aliviarei. É aos pés de Jesus que ele vai tirando as cargas, as pressões, aquilo que pesa sobre nós. E ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Ele está dizendo aqui, caminhem lado a lado comigo. O jugo é aquele objeto que une dois animais para tarefas, para, às vezes, na lavoura. Jesus está falando: tome o jugo, ou seja, tome o meu jugo
ande lado a lado comigo, meu estilo de vida, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus está dizendo aqui, se vocês aprenderem de mim e me escutarem, vocês acharão descanso para a sua alma, porque o jugo de Jesus é suave, o fardo é leve. Vamos orar. Pai, obrigado, o Evangelho do Senhor é maravilhoso. Obrigado, Pai, por ter nos dado o Evangelho, que é o Senhor Jesus, que é a boa notícia de que nós somos filhos quando cremos em Jesus e entregamos a nossa vida. Sim, Deus, obrigado, porque que grande amor é esse, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado, Pai, que o Senhor nos lembre a cada dia a nossa verdadeira identidade. Ó Deus, que o Senhor nos lembre a caminhar na Tua presença, não para agradar e impressionar pessoas, ou para provar algo para alguém, mas que o Senhor nos ensine a Te amar e revelar o fruto do Espírito e a identidade de filhos em todos os nossos relacionamentos. Nós oramos assim, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.